Bom dia a todos. Que Jesus, o nosso Mestre, nos abençoe. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus com o nosso estudo hoje em torno da obsessão que nos fala em O Livro dos Médiuns, descrito por Allan Kardec. Nós vamos falar sobre a obsessão e sinais de alarme do processo obsessivo. A obsessão tem sido um dos maiores flagelos da humanidade, de todos os tempos da história da humanidade. No Livro dos Médiuns, Allan Kardec nos ensina que a obsessão é o domínio que alguns espíritos podem exercer sobre certas pessoas. Então, se nós perguntássemos o que é obsessão, a doutrina espírita, através do Livro dos Médiuns, explicaria com muita propriedade que obsessão é o domínio que alguns espíritos podem exercer sobre certas pessoas. É um domínio que eles conseguem exercer sobre certas pessoas que oferecem para eles o pensamento negativo. Quando o nosso pensamento é de teor negativo, os espíritos conseguem, através do nosso pensamento, nos influenciar negativamente. Quando o nosso pensamento é de teor positivo, que estamos empenhados em fazer o bem, em ajudar alguém, em promover em nós a transformação interior, os espíritos amigos positivamente agem em nosso benefício, nos auxiliando nessa tão almejada por todos nós e decantada reforma íntima. O apóstolo Paulo, em suas epístolas, deixa bem claro que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. O que seria essa nuvem de testemunhas mencionada pelo apóstolo Paulo? A nuvem de testemunhas é a presença dos espíritos. Nós sabemos que a morte não é o fim, que a vida prossegue, que nós continuaremos vivendo, que nós continuaremos do outro lado da vida trabalhando no nosso processo de melhoria íntima, de crescimento espiritual, em busca da nossa iluminação espiritual. Então, os espíritos estão em toda parte. Jogar a culpa dos espíritos é fácil. O difícil é a gente admitir o nosso erro. O difícil é a gente ter humildade e chegar à conclusão que o processo obsessivo se instalou por causa da nossa invigilância. Quase sempre nós jogamos a culpa nos espíritos. Eu estou sob um processo obsessivo porque os espíritos estão me perseguindo. Mas quando nós passamos a estudar a doutrina espírita, a gente chega à conclusão que os espíritos conseguem esse domínio porque nós oferecemos negativamente o nosso pensamento inferior. Ou seja, a sintonia negativa nasce das nossas horas ociosas. Então, nem tudo é culpa do obsessor. A obsessão se instala no nosso campo mental e muitas vezes somos influenciados negativamente pelos espíritos porque nós damos condições para isso. Se nós estivéssemos empenhados no bem, simbolicamente seria como um guarda-chuva aberto nos protegendo da chuva. Imaginemos essa ideia do guarda-chuva aberto, onde a pessoa abre o guarda-chuva para não se molhar, se protege da chuva. O guarda-chuva aberto seria a nossa vigilância, o comportamento digno, o pensamento edificante, que vai nos proteger das ideias infelizes, dos espíritos infelizes, que querem o nosso fracasso espiritual, que querem nos manter na ignorância.
Então, quando o assunto é obsessão, existe a questão das causas da obsessão. A obsessão, muitas vezes, pode estar direcionada à dívida do passado. Algo de ruim que nós fizemos ou prejudicamos uma outra pessoa e que agora, mergulhados em um novo corpo físico, mas aquele espírito que nós prejudicamos, que está na vida espiritual, que fizemos mal, ele está livre. Muitas vezes vinculado ao ódio, ao rancor, e ele acha justo, dentro da sua ignorância espiritual, que ele deve fazer justiça com as suas próprias mãos, que é um ledo engano. Quando a pessoa assim age, ela se afasta da presença divina, dos padrões do evangelho. Então, muitas vezes, a gente reencarna para melhorar, mas fizemos o mal no passado, prejudicamos pessoas. E esses espíritos desencarnados, que continuam no ódio, no rancor, acham o direito de cobrar a dívida que nós temos com eles. É daí que muitas vezes nasce um processo obsessivo, de desencarnado para encarnado. Mas também, uma das causas mais presentes da obsessão, estudando o livro dos médiuns, nós vamos chegar a essa conclusão, que pode ser uma invigilância do presente, como a gente viu. Se os espíritos exercem um domínio sobre certas pessoas, isso decorre de acordo com a invigilância do presente. É o que proporciona todo o processo obsessivo. Então, quando a gente fala de obsessão, a gente vê a questão do pensamento e sintonia. Então, a gente vai ver que existe aí alguns tipos de obsessão. A gente tem obsessão de encarnado para encarnado, que isso ocorre com muita frequência aqui na Terra, onde a pessoa quer dominar a outra pessoa, não deixa ela viver a sua vida com tranquilidade, não deixa ela viver a vida com liberdade, onde muitas vezes queremos manter um domínio sobre aquela pessoa, onde nós queremos que o nosso pensamento prevaleça e não daquela pessoa. Então isso é um processo obsessivo de encarnado para encarnado. É a pessoa que tem um ciúme excessivo da outra pessoa, que não deixa aquela pessoa respirar com tranquilidade, nem viver com tranquilidade. Quer manter aquela pessoa aprisionada. Muitas vezes, esse processo obsessivo de encarnado, a gente vê acontecendo na vida cotidiana, dentro da família, na casa espírita, no nosso trabalho profissional, onde a gente vê pessoas que se acham no direito de dominar outras pessoas. É um processo obsessivo de encarnado para encarnado. Mas também nós temos um processo obsessivo que ocorre entre desencarnado para desencarnado. No livro Nosso Lar, a gente vai ver a questão do pai de André Luiz. O pai de André Luiz estava numa região mais inferior da qual André Luiz se encontrava, quando ele estagiou aproximadamente 8 anos no umbral. André Luiz estava no umbral aproximadamente 8 anos. Quando ele tem notícias do seu pai pelo ministro Clarencio, em Nosso Lar, quando ele foi socorrido, ele vê que o seu pai estava numa região mais densa, mais compacta em trevas, e o seu pai estava aprisionado por espíritos femininos. O pai de André Luiz era um homem muito mulherengo, e ele prometia para essas mulheres uma vida bela, uma vida onde ele estaria ao lado delas. Ele fazia promessas para essas mulheres quando estava encarnado, mantinha relações extraconjugais com ela, fazendo promessas, iludindo essas mulheres. Quando ele desencarna, o pai de André Luiz, ele é mantido refém por esses espíritos desencarnados, por essas mulheres desencarnadas. Então a gente vê aqui um processo de obsessão de desencarnado para desencarnado. O pai de André Luiz estava mantido aprisionado por esses espíritos desencarnados.
porque ele tinha uma sintonia ligada a esses espíritos. Nós também aqui já falamos da obsessão de encarnado para desencarnado, quando a dívida é do passado, é uma das causas frequentes da obsessão. Que o espírito, muitas vezes, ele influencia negativamente o espírito do outro lado. Então, o que nós queríamos dizer agora mesmo é a obsessão de desencarnado para encarnado, que existe também, que é uma das mais frequentes causas da obsessão. Mas aqui nós estamos tratando agora da obsessão de encarnado para desencarnado, quando nós influenciamos negativamente o nosso ente querido. Quando nós influenciamos negativamente um espírito que está na vida espiritual. Quando a gente não deixa ele viver em paz, em tranquilidade, a gente quer ter aquele espírito ao nosso lado. A minha mãe desencarnou, não era para ser assim, e a gente fica se martirizando, a gente fica acolhendo aquelas ideias e mantém o espírito ligado a gente. Onde o espírito não consegue se desvencilhar porque nós estamos dentro de um processo obsessivo de pensamento e sintonia influenciando esse espírito. Mas alguém poderia dizer assim: eu amo meu ente querido. O meu amor pelo meu ente querido não tem explicação. A gente sabe disso. Todos nós amamos os nossos familiares que partiram, regressaram para a vida espiritual. Mas manter o pensamento de posse, manter o pensamento de desejar esse espírito constantemente ao nosso lado, isso é um processo obsessivo. A gente pode pensar coisas boas, que esse espírito esteve ao nosso lado, o nosso ente querido, com a gente, momentos felizes. A gente pode orar em benefício desse espírito, desejando a ele iluminação espiritual. Aí sim nós estaremos ajudando o nosso ente querido que desencarnou. Agora, quando o nosso pensamento é doentio, é de posse, a gente prejudica o desvencilhar desse espírito na vida espiritual. Porque o espírito desencarnado também está ligado a gente, à nossa família, aos seus familiares. Não é fácil desencarnar, como muitas pessoas imaginam. Desencarnar é um processo difícil. A gente não consegue se libertar com tanta facilidade das coisas materiais. Então, por isso que nós, encarnados, precisamos ajudar os desencarnados com o nosso pensamento construtivo, com o nosso pensamento positivo. Quando a gente fica se martirizando, reclamando, blasfemando contra Deus, a gente prejudica o nosso ente querido que está desencarnado na vida espiritual. Quando a gente quer ter ele com a gente como se fosse uma posse nossa, a gente prejudica esse espírito. Agora, quando o nosso pensamento está voltado no bem, a gente auxilia esse espírito a chegar à vida espiritual de uma forma mais tranquila. Na questão da obsessão, a gente vai ver a questão da recepção da nossa ideia. De que forma estamos recepcionando a ideia? A ideia ela pode ser perturbadora, como ela pode ser também uma ideia desequilibrada. Então, muitas vezes a gente começa a observar que a nossa mente ela é assaltada por um pensamento negativo. Por que isso ocorre? Porque nós sofremos um assalto, um assédio dos espíritos inferiores, porque muitas vezes surge em nosso pensamento uma ideia negativa. Nós temos aqui explicações interessantes. Isso pode acontecer porque a nossa mente é ociosa, nós não estamos ocupando o nosso pensamento com ideias construtivas. Como diz o ditado popular, mente vazia é a oficina do diabo. E quando a nossa mente está ociosa, nós atraímos, é óbvio, a presença dos espíritos negativos. Quando o nosso pensamento é indisciplinado, a gente também entra em sintonia com os espíritos negativos.
Lá em nosso lar, a gente vê que os espíritos indisciplinados, desequilibrados, são afastados da convivência dos espíritos que estão se reequilibrando. Porque a presença deles no meio dos espíritos que querem melhorar pode prejudicar o crescimento daqueles espíritos. Porque a mente indisciplinada, ela gera ideias destrutivas, cria a questão do pensamento destrutivo, do pensamento inferior que vai envolvendo de forma negativa aqueles que estão à nossa volta. Então nós sofremos o assédio, ou a nossa mente é assaltada pelos espíritos inferiores, quando o nosso pensamento é ocioso, quando a nossa mente é indisciplinada, ou quando a nossa vida é viciada. Os vícios também favorecem a ação da obsessão. O uso excessivo de drogas, bebidas, o cigarro. Pensamento inferior atrai pensamento inferior. Muitos espíritos desencarnam que eram viciados aqui na Terra, eles continuam muitas vezes aqui na Terra. Eles continuam sugando as energias dos encarnados aqui na Terra. O que nós chamamos, o que André Luiz nos fala em suas obras através da lavra mediúnica de Chico Xavier, da vampirização. Esses espíritos viciados muitas vezes se mantêm aqui na Terra, vampirizando os encarnados, porque os encarnados, de forma ociosa, indisciplinada, tendo uma vida viciada ou rebelde, oferece campo obsessivo para esses espíritos. Então a recepção da ideia é muito importante. Se nós recebemos essa ideia negativa e a acalentamos, isso pode gerar processos obsessivos, pode gerar depressão, pode gerar ansiedade excessiva, pode gerar um monte de doenças no campo do pensamento que médico nenhum na Terra vai conseguir diagnosticar. Porque isso está ligado ao nosso sentimento, ao nosso pensamento destrutivo. Então nós precisamos melhorar o teor do nosso pensamento na vida cotidiana. Intercâmbio mental. Paulo lá, como nós vimos, ele fala sobre a nuvem de testemunhos. Os espíritos estão aí. E de que forma nós estamos fazendo o nosso intercâmbio mental? Intercâmbio mental significa a nossa mente aceitar uma sugestão. E de que forma estamos aceitando essa sugestão? A sugestão é negativa? Se é negativa e a gente agasalha essa sugestão, ela se torna viva em nosso pensamento. Aí pode-se iniciar um diálogo mental entre a gente e o nosso pensamento. A ideia fixa, muitas vezes cristalizada, é algo que nós vamos criando, porque a gente aceita aquela sugestão, agasalha, ela se torna viva, o que gera também uma monoideia, que são fatores obsessivos. Ou seja, a gente cria essa situação negativa. E muitas vezes, dentro desses reflexos de interferência espiritual negativa que nós criamos, surgem muitas síndromes de inquietação, as desconfianças, a insegurança pessoal, angústias, incertezas. E tudo isso gera uma psicosfera espiritual perniciosa. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Tormentos da Obsessão, ele relata, através da mediunidade de Valdo Franco, que a obsessão campeia na Terra em razão da inferioridade do pensamento humano. Então, quando a gente gera essa questão da desconfiança, que a gente ali agasalha a ideia negativa, que a gente começa a desconfiar das pessoas, ou dizer assim, aquela pessoa não gosta de mim, ela tem alguma coisa contra mim, a gente começa a se afastar das pessoas que querem nos ajudar, que querem o nosso crescimento espiritual, mas a gente cria aquele pensamento, aquela psicosfera de desconfiança, de insegurança pessoal, achando que aquela pessoa não quer nos ajudar, que aquela pessoa não gosta da gente, e a gente se afasta dessas pessoas por questões pessoais.
Porque nós acreditamos no íntimo de nossa alma que aquela pessoa não gosta da gente. E a gente cria essas incertezas e cria também essa psicosfera espiritual negativa. E isso favorece a interferência espiritual negativa. Quando nós falamos de obsessão, nós temos a obsessão em variados ensinamentos pela doutrina espírita. Nós temos a obsessão e suas variedades. A doutrina espírita nos fala da obsessão simples. O que seria essa obsessão simples? A obsessão simples é uma influência desequilibrante e perturbadora. Quer ver um exemplo de obsessão simples? Você trancou a porta, você desligou o gás, você trancou o portão. Ah, eu acho que eu não tranquei. Você vai lá conferir se trancou o portão. Você vai conferir se desligou o gás. Você vai conferir se trancou a porta. Isso, gente, pode acontecer? Pode, mas quando acontece com muita frequência, é um pensamento inferior interferindo no nosso pensamento. Quando a gente começa a agir com muita frequência assim, conferindo tudo, desconfiando de tudo, a gente pode estar sob um processo espiritual negativo. Obsessão simples nascem assim. Eles não gostam de mim, eu vou me afastar deles. E a gente então vai acalentando essa ideia desequilibrante, essa ideia perturbadora. Obsessão simples começa das coisas simples da vida cotidiana, que a gente não dá atenção. Mas quando a gente toma conhecimento disso, a proporção já está obsessiva, devastadora. É igual um iceberg. Quando a gente olha um iceberg, a gente vê apenas a ponta do iceberg, mas o que está dentro do mar, na profundidade, escondido, é muito mais amplo, muito mais maior daquilo que nós estamos enxergando. É muito mais grande esse processo, porque a gente está vendo apenas a parte externa, mas não está vendo o que está intimamente ocorrendo. Assim é o pensamento humano. A obsessão simples, a gente olha a pessoa, parece que ela está bem, mas por dentro ela está vivendo esse mundo desequilibrado, esse mundo perturbador que ela vive, que ela vai criando para si mesma. Depois nós temos a questão da fascinação. A fascinação seria aí o exame das tendências da vítima e a criação de um clichê mental tornando-se sem senso crítico. Bom, se na obsessão simples começa das coisas simples da vida cotidiana e quando a gente não toma conhecimento, isso toma uma proporção devastadora, levando a gente ao desequilíbrio perturbador, a fascinação, que é o segundo caso, a pessoa perde o senso crítico. É aquela pessoa que não aceita a sugestão de ninguém, que se afasta daquelas pessoas que tentam abrir os seus olhos. Ou seja, sob o fascínio de outros espíritos, ela está como cego sendo guiado pelo cego. É o que disse Jesus: um cego guiando o cego, ambos precipitarão no buraco. Então a fascinação começa assim. Ou seja, a gente vê muito isso. Às vezes a pessoa está num processo de fascinação, alguém tenta se aproximar para ajudar, ela não aceita ajuda, o seu orgulho exacerbado não aceita a ajuda de ninguém. Ela se acha o dono da razão, é uma pessoa que age com muita prepotência, então ela sofre de delírio de grandeza espiritual. O que nós chamaríamos de delírio de grandeza espiritual. É nesse processo de fascinação que o médium ele perde o senso crítico. Muitas vezes é enganado, muitas vezes ele recebe comunicações dos espíritos sob esse processo de fascinação e não percebe os erros que está cometendo, porque ele se acha uma pessoa infalível. Então, quando o médium pensa assim, ele corre um grande risco, porque ele não aceita a opinião de ninguém. Se alguém tentar esclarecê-lo, ele afasta.
Ou seja, sob a fascinação desses espíritos, ele afasta todas as pessoas do seu convívio mental. A questão da subjugação, que seria aí o terceiro processo objetivo, o indivíduo age, né, assumindo aí as suas próprias atitudes negativas e sob a orientação de espíritos inferiores que assume a direção de sua vida, dominando-lhe os centros motores. No processo de fascinação, a pessoa não aceita a opinião de ninguém, ela se acha dono da razão. Na subjugação, a questão é mais grave. A pessoa, ela praticamente não consegue dominar as suas ações. E os espíritos agem diretamente sobre o seu pensamento, levando a ela a tomar atitudes absurdas. Muitas vezes, num processo de subjugação, espíritos podem levar a pessoa ao suicídio, a cometer um crime. Pode levar a pessoa a agir contra a sua própria vontade, porque esse processo obsessivo começou lá na obsessão simples, foi se agravando até chegar à subjugação. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela vai no 13º andar e ela acalenta aquele pensamento destrutivo, nesse processo de subjugação, ela acha que está pulando de um degrau para o outro. Quando ela se joga do 13º andar, ela vê que como se ela estivesse descendo de um degrau para o outro. Ela não percebe a gravidade do risco que está correndo. Que os espíritos muitas vezes assumem a direção de suas atitudes, porque criou um vínculo tão forte entre o encarnado e o desencarnado que o encarnado não consegue mais dominar. E o espírito então começa a agir sobre aquele encarnado como se ele fosse uma verdadeira marionete em suas mãos. Então a gente vê muitos casos de subjugação ocorrendo assim. Quando Jesus ele vai lá e cura o jovem lunático, ele estava sob um processo de subjugação. Ele vivia nos sepulcros, acorrentado, todos tinham medo dele. E quando Jesus adentra a cidade de Gadara, ele sai dos sepulcros envolvido por uma legião de espíritos e vai até Jesus e diz assim: o que queres tu, Nazareno, de nós? Te avisamos, somos uma legião. Ou seja, os espíritos inferiores não se intimidaram com a presença de Jesus. Eles, quando perceberam Jesus na cidade de Gadara, envolvendo o gadareno, que estava num processo de subjugação, eles foram até Jesus: sabemos quem tu és. Eles sabiam da missão do Cristo, mas te avisamos, somos uma legião organizada. Os espíritos inferiores também se organizam na vida espiritual inferior. Muitas vezes se unem com o único propósito de destruir, com o único propósito de criar contendas, de criar situações devastadoras que nós estamos aí observando em nossa atual existência, observando na nossa vida cotidiana, onde o mundo, passando por um processo de transformação que vem ocorrendo, onde será um mundo de regeneração, a gente vê o quê? Vê muitas vezes pessoas agindo sob um processo obsessivo. O medo doentio, muitas pessoas se trancando dentro dos seus lares. É lógico que nós devemos ter todo e devido cuidado em questão à pandemia, se proteger, a gente deve se resguardar, mas o medo excessivo faz a gente sofrer de forma excessiva. O medo excessivo faz a gente se afastar da presença de Deus. O medo excessivo mostra a nossa falta de fé na providência de Deus. E a gente vê isso acontecendo na questão da pandemia, no meio político, pessoas defendendo as suas ideias políticas
Mas não defendendo de forma pacífica, mas partindo para o lado agressivo, partindo para a agressão verbal, que nós poderíamos catalogar isso como obsessão. Porque quando a gente não para pensar em nossas atitudes e agimos com agressividade, agimos com rebeldia, agimos com invigilância, estamos sob um processo espiritual negativo, o que nós chamaríamos de obsessão. Mas qual é a terapia da questão obsessiva? Olha, em relação com os espíritos desencarnados, a gente tem a questão da prece. A prece é a nossa sintonia com Deus. Quando oramos, como está em O Livro dos Espíritos, nós nos aproximamos de Deus. Então, quando o processo é obsessivo, a gente tem que procurar um núcleo religioso, a gente tem que procurar ajuda espiritual, preces, uma atitude no bem. A questão da desobsessão, nós que somos espíritas, procurar uma casa espírita, passe, prece, ouvir palestra, participar da atividade espiritual, desobsessão, que é a reunião mediúnica privada, onde o espírito será atendido pela equipe da casa espírita que está auxiliando aquela pessoa que está em tratamento espiritual. Então nós devemos buscar o nosso tratamento médico, mas também recorrer sempre ao tratamento espiritual. A melhor maneira, a melhor terapia espírita contra a obsessão com os espíritos é prece e desobsessão. Com o obsediado é aquilo que nós falamos. A renovação mental a gente tem que mudar. Não adianta nada a gente ir na casa espírita, tomar o passe, receber ajuda e sair da casa espírita e não fazer uma renovação mental. Não se interessar pelo trabalho no bem. Não basta só passes e água fluidificada. Nós temos que promover em nós renovação mental, trabalho no bem, leitura edificante. São 3 itens que é uma terapia contra o processo obsessivo. E com relação à família daquele que está sob a influência espiritual negativa? Participação no processo do culto do Evangelho no lar. O Evangelho no lar é o que vai realmente nos auxiliar no convívio com os nossos familiares, porque uma vez por semana nos reunimos ali com a nossa família para fazer o culto do Evangelho no lar. E esse culto do Evangelho no lar vai criar para nós a questão da proteção espiritual. Lembra do guarda-chuva aberto? Se protegendo da chuva? É o processo do culto do Evangelho no lar com nossos familiares. Isso é muito importante. Quando nós fazemos, nós realmente conseguimos desfazer todo esse processo obsessivo. O espírito Sheila, através da mediunidade ímpar de Chico Xavier, intitulado uma mensagem Sinais de Alarme. O espírito Sheila fala assim: há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência indicado a queda provável na obsessão. Vejamos a colocação de Sheila. Há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência indicando a queda provável na obsessão. Então vamos ver os 10 sinais que Sheila nos apresenta. Quando entramos na faixa da impaciência. Quando acreditamos que a nossa dor é a maior. Quando passamos a ver a ingratidão nos amigos. Quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros. Quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa. Quando reclamamos o apreço e reconhecimento. Quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo. Quando passamos o dia a exercer esforço alheio, sem prestar o mais leve serviço. Quando pretendemos fugir de nós mesmos através do álcool ou do entorpecente. Quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Toda vez que um desses sinais vem a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de amparar-nos no socorro da prece ou na luz do discernimento. Uma mensagem de Sheila para nossa reflexão, através da mediunidade ímpar
de Francisco Cândido Xavier. Então, que Jesus nos abençoe, que Ele nos fortaleça e nos ajude cada vez mais a buscarmos a tão decantada reforma interior. É desta forma que nós estaremos rompendo as nossas algemas com as ideias infelizes. É desta forma que nós estaremos equilibrando o nosso pensamento. Estaremos em sintonia com os espíritos amigos que torcem incessantemente pela nossa felicidade. Que Jesus, o amigo incondicional de nossas almas, nos abençoe. Muita paz, saúde e alegria a todos.